Bom dia a todos e todas, paz do Senhor. Eu já tive oportunidade de me relacionar pessoalmente com algumas, com o pastor, com a Priscila, com a Flávia, nós já estávamos nos relacionando, também com a Mara. Prazer estar aqui com vocês, viu, meus queridos irmãos? Prazer mesmo. Eu sou Valéria Tocantins, sou pastora de crianças. Estou no Ministério Infantil há mais ou menos 22 anos, juntamente com a pastora Márcia Ribeiro Silva, que a maioria deve conhecer, porque eu não sou muito de postar o meu trabalho, postar o meu ministério, mas de alguma maneira o Senhor nos agracia com as oportunidades de vir representar a pastora Márcia. E eu também sou esposa do pastor Marcos Mota, um homem de Deus, meu esposo é médico, também é pastor, é empresário, e nós já estivemos aqui em São Paulo, uns anos atrás, foi quando eu amo muito essa cidade, amém? E o meu marido foi acometido de um câncer, uns anos atrás, mesmo ele sendo médico, patologista, ele teve uma leucemia, mieloide aguda, e nós viemos fazer um transplante de medula óssea no Hospital Albert Einstein, com o Dr. Nelson Ramsenak, que era um judeu, ele é vivo ainda, e fomos muito bem sucedidos nessa cidade. E o meu marido costuma dizer que ele não só recebeu uma nova medula naquele tempo, aquelas células de defesa, mas ele recebeu uma nova vida. Amém? Foi tudo profético, Foi aquela medula, também uma nova vida. E eu comecei a frequentar algumas igrejas aqui em São Paulo. Eu ia lá na Igreja Cristã Evangélica de Chora Menino, era muito longe do Morumbi, mas eu ia até lá, tamanha era a fome, tamanha era a sede de ter comunhão. E também sou mãe de 2 filhos, Vinícius e Vitor. Meu filho mais velho é o pastor Vinícius Mota, 33 anos, pai de 2 meninas, sou avó de 2 queridas, Isabela e Luísa, e sou também educadora, sou diretora da Escola Videira de Goiânia, e também supervisiono 7 escolas no Brasil e 2 escolas no exterior. Nós acabamos de inaugurar, ou melhor, de mudar para um novo prédio, a nossa Escola Videira, na verdade é um learning book e é um centro de treinamento também de homeschooling em Swindon, na Inglaterra. E o Senhor é bom. Amém? E eterna é a sua bondade. Então eu dou todo essa introdução só para falar uma coisa: é tudo o Senhor na nossa vida. E não há outro além dele. Outro bem nós não possuímos. Amém? Além do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu conheci a Flávia e a Priscila e também o pastor Clóvis. Tivemos uma reunião e hoje eu estou aqui. E sem mais delongas, eu sou a irmã Valéria. Amém? Eu gosto do meu esposo porque ele tem muitos títulos. Não sei quantas especializações, e o povo fica assim: pastor Marcos Mota, a gente chama o senhor de quê? É de doutor? É de pastor? É de construtor? É de supervisor? Porque ele ocupa muitas funções lá no nosso ministério. Ele falou: nossa, irmão Marcos está de bom tamanho. Então, irmã Valéria, o povo fica assim: eu trato a senhora como? Tá certo que eu sou uma avó, mas pode me chamar de irmã Valéria? Amém, queridos? Então, eu gostaria que por mais 1 minuto você fechasse os seus olhos. Bendito seja o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Senhor, muito obrigado por esse dia, por essa oportunidade, muito obrigado pela tua vida, porque o teu Pai, o meu Pai, o nosso Pai diz: quem tem o Filho tem a vida. Pai, por isso nós queremos te agradecer. Pai, nos dê palavras naturais que expressem verdades espirituais nesse momento. Pai, fala ao coração dos nossos ouvintes, e a tua palavra, que é como espada,
espada de dois gumes, que ela penetra até o ponto de dividir o que é da alma, do que é do espírito, e discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Pai, que haja clareza, que haja de fato uma mensagem sendo proferida direto ao coração meu e de todos os que estão aqui e também os que estão nos acompanhando, Pai, de maneira online, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, esse tema dessa conferência é um tema muito... O tema já diz tudo, né? Dá o seu melhor. Então, nós vamos dar aqui a vida de Cristo, amém? Porque quem tem o Filho tem a vida e nós temos compromisso em passar o que dele recebemos. Não foi assim com Jesus? Jesus, ele fala, olha, eu não falo nada que o Pai não tenha me falado. Tudo ele dependia, ele sendo Deus, ele dependia do Pai. Tudo que eu vejo meu Pai fazer, eu faço. E assim somos nós, amém? E eu tive pensando muito a respeito dessa primeira ministração, para falar o coração dos irmãos. O Senhor tinha me falado muito sobre o tempo. É tempo de algumas coisas. Mas eu orei durante 3 dias seguidos, que eu estava com uma certa inquietação no meu coração. Creio que o meu espírito queria que eu acalmasse em oração para comunicar a mensagem. E eu escolhi uma personagem da Bíblia para falar hoje, porque eu creio que ela é um modelo para nós. Um modelo de alguém que entregou não só o seu melhor, mas alguém que entregou tudo. Alguém que entregou tudo o que tinha. Essa mulher é Ana, mãe de Samuel, mãe do profeta. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre a vida de Ana. E à medida que nós formos lendo, eu creio que o Espírito vai nos ensinando, vai falando ao nosso coração. Amém? Num primeiro momento eu quero aqui ler. Vou ler na minha Bíblia online. Os irmãos se importam? Não? Porque o meu pastor Luiz agora, ele está no mover lá, que ele está pedindo para o povo voltar a levar a Bíblia de papel para a igreja. Mas aí a gente queria trazer alguns visuais, e aí a gente acabou por preferir, então, acompanhar aqui a Bíblia. Estou com dificuldade de achar aqui. Achei. Minha Bíblia Olivetri. Porque eu queria essa tradução aqui. Nós vamos ler um pouquinho sobre a história de Ana. E aí, está lá no livro de 1 Samuel. Nós vamos ler todo o capítulo de 1 Samuel 1. E depois os irmãos vão conseguindo identificar exatamente. O passador não está aqui? Ah, tá. Mas primeiro eu quero ler para vocês. Meu Deus do céu. Está acontecendo aqui. Só um minutinho, queridos. 1 Samuel 1. Porque nós vamos falar sobre a vida de Ana. Então nós estamos lá no verso 1, eu vou lendo, você vai me acompanhando aqui. Elcana e suas mulheres. Houve um homem em Ramat-Taim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efraimita. Tinha ele 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha 2 filhos. Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da cidade, da sua cidade de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, ele dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Aqui tem um comentário que diz o seguinte: a sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras?
E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli o sacerdote assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filho de Belial. Pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. É uma história longa, tem mais pontos que nós vamos mencionar aqui, mas nesse primeiro momento, nós vamos ficar até aqui, e eu quero ir falando para vocês. A gente pode tirar esse um minutinho? Pastora de criança é cheia de coisas, né? Eu queria então falar para vocês, eu vou ter a imagem aqui. Tudo bem, eu vou. Então nós estamos falando de uma mulher que entregou algo ao Senhor, mas vamos conhecer um pouquinho mais sobre a vida dessa mulher. Quem era Ana? Ana era alguém estéril no ventre, como eu li a história para vocês. Mas ela era forte, fértil, totalmente útil na intercessão. Amém, queridos? E ela também é precursora de um grande mover. Né? Ela foi preparada, ela é precursora de uma geração de profetas. Por quê? Porque ela gerou um profeta. Né? Ela também enfrentou muitos obstáculos, enfrentou muitas resistências. Só Ana, né, irmãos? Só Ana, amém? Que enfrentou resistência? Não. Mas ela também era um tipo de igreja. Por que Ana era um tipo de igreja? Porque ela gerou filhos para Deus. Fala, igreja gera filhos para Deus. Amém, queridos. Ana é um exemplo para nós. Porque ela não gerou apenas um filho. Ana gerou um mover. Ana queria um filho, mas Deus queria um profeta. E foi isso que aconteceu. Ela gerou esse mover. Vamos ver mais algumas coisas sobre a vida de Ana. Isso. Se na nossa geração Deus não encontrar muitas pessoas, ou pessoas igual Ana, a próxima geração talvez não conheça o Senhor e não poderá experimentar o mover de Deus. Eu trouxe esse bastão, amanhã eu vou falar mais sobre ele, porque o nome do ministério infantil da Igreja Evangélica da Vila Yara é Nova Geração, amém? Não é uma nova geração? Você sabia que Deus é um Deus de gerações? Por quê? Ele mesmo se intitulou como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac
e o Deus de Jacó. Você sabe que o número 3 significa algo completo na Bíblia. Então, se próprio Deus falou, eu sou, ele se intitulou, ele se identificou como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, significa que ele é um Deus do Pai, um Deus do Filho e um Deus do Neto. Amém, queridos? E hoje nós estamos aqui porque homens e mulheres de Deus vêm sustentando o testemunho da fé em Jesus Cristo. E esse bastão da fé chegou até mim e chegou até você, mas não vai parar em nós. Amém? Ele vai adiante. Então nós vamos aqui, Gerar tem um preço, assim como teve para Ana, que teve que enfrentar resistências para confiar em Deus, teve para nós também. Ótimo. Então, quem era Samuel? Pastora, Samuel era o neném que Ana gerou. Sim, ele foi gerado por um propósito. Ele foi gerado como fruto de uma intercessão, como fruto de um clamor, né? Mas ele foi discipulado desde a infância. Nós vamos ver aqui, Samuel foi alguém que foi preparado. Deus usou um sacerdote para treinar, para ensinar a criança a ouvir a voz de Deus. Fala assim: eu sou levantado por Deus para falar ao coração das crianças e ensiná-las a ouvir e a confiar em Deus. Amém? Esse era a vida de Samuel. Ele foi um profeta de Deus, né? E ele também gerou outros profetas. Não parou com ele. Ele foi tão fértil quanto a sua mãe. Sua mãe gerou um mover. Ele iniciou um ministério profético. Na Bíblia, é registrado na vida de Samuel. E ele gerou outros. Então ele também é um tipo de igreja que é vivo e que da semente se reproduz. Samuel nos fala de uma geração gerada em Deus. Um dos meus livros, o primeiro livro que eu escrevi, se chama Escolhidos desde o Ventre. Você crê? Eu creio que Deus me escolheu desde o ventre da minha mãe. Ainda eu era uma substância informe no interior da minha mãe. E o Senhor já me conhecia toda. Ainda a palavra não me chegou à boca. E o Senhor já conhecia. Nós fomos tecidos e entretecidos no ventre da nossa mãe. E de maneira assombrosamente maravilhosa. Ele nos formou. Ele nos teceu. É o que diz a palavra do Senhor no Salmo 139. Então todos os dons, todas as habilidades, tudo que eu e você precisamos, já foi provisionado por Deus desde o ventre da nossa mãe. E o nosso coração foi preparado para identificar o nosso Deus e receber o Filho como vida. Amém, queridos? Então Samuel nos fala de uma geração gerada em Deus, com um perfil espiritual bem definido. Qual que é o perfil espiritual de Samuel? Pessoas que são canais de Deus. Pessoas que são instrumentos úteis, ferramentas poderosas na mão do Senhor. Pessoas que vão gerar outros. Pessoas que vão desenvolver e deixar o Espírito as ensinar e desenvolver dons e habilidades e passar, transmitir, amém? Para a próxima geração. Então, esse é pessoas que vão trazer o mover de Deus. Interessante que o mover de Deus, no meio da geração, no meio de crianças, é um assunto pouco falado no meio das igrejas, mas é um assunto extremamente bíblico. E eu vou mencionar aqui rapidinho 3 tipos de pessoas, de obstáculos que resistem. Eu não acho que impedem, porque ninguém pode resistir ao Espírito, amém? Ninguém pode impedir, mas às vezes limitam o agir de Deus, limitam o mover de Deus de ser implementado no nosso meio. Tipo de pessoas que resistem ao mover de Deus. O primeiro tipo de pessoas que resistem ao mover de Deus são os conformados. Aquele tipo de pessoa que fala, tá tudo muito bom. E Ana teve uma pessoa muito próxima a ela que era conformista.
Não tinha indignação alguma. Esse homem era Eucana. O clamor de Ana para ter um filho incomodava Eucana. Por quê? Porque ele achava esse clamor desnecessário. Eucana simboliza aquele tipo de pessoas de uma mente natural. De uma mente sem discernimento espiritual. Por quê? É algo religioso. Os religiosos são aquele tipo de pessoa que são completamente presos. São pessoas que obedecem rituais. Vocês percebem que Eucana obedecia ritual. Eucana ia de ano em ano fazer o sacrifício. E ele levava a sua oferta. E ele sacrificava e ofertava pelas suas mulheres, ofertava pelos seus filhos. E daquele sacrifício que ele ofertava, ele separava. Ele separava a porção de Penina, a porção dos filhos. E ele separava a porção de Ana. Por quê? Porque ele amava. Ana era a mulher do coração dele. E ele separava a porção dobrada para ela. Ele dava 2 porções, por quê? Por causa do amor que ele tinha pela sua esposa. Então ele achava que devido ao amor que ele tinha por ela, ele era suficiente. Então é um coração estéril. Interessante que, olha o que ele diz, né? Olha o que ele diz para a esposa dele. Não sou melhor do que 10 filhos. Eucana se julgava melhor do que o propósito de Deus para a vida de Ana. Isso é algo que nós temos que preocupar. Outro tipo de pessoas que Ana enfrentou. Tipo de pessoas, os críticos. Quem são os críticos? Os críticos são aquelas pessoas que ficam incomodadas com o que Deus nos dá. Os críticos são aquelas pessoas que de fato, elas conscientes ou não, o alvo delas é nos parar. É criticar, é reclamar, é apontar falhas, é apontar erros. Esse é o tipo de pessoa, é Penina, né? Muitas pessoas na igreja, infelizmente na igreja do Senhor Jesus, são como Penina. A vida delas é um ritual, elas fazem tudo que tem para fazer, mas no seu coração não há espaço para Deus plantar os sonhos dele, para Deus compartilhar o desejo dele para aquele tempo, para aquele povo, para aquela igreja, para aquela geração. E o que acontece? Ana, quais são as características de pessoas como Penina? Inveja. Ciúmes. Ciúmes do quê? Ciúmes do dom. Ciúmes do amor de Deus por nós, que nos entrega porção dobrada. É ciúmes, é inveja. Por quê? Porque elas são egoístas. Elas querem diminuir, muitas vezes, aqueles que se movem no que Deus está fazendo nesses dias, porque diminuindo essas pessoas, elas podem ter espaço para ser valorizadas. Olha, queridos, que Deus nos livre de querer reconhecimento do mundo, né? De querer posição, que Deus nos livre. Amém? Você sabe que eu admiro demais servos de criança, a gente chama de líderes, aqui chama de servos, é aqueles que estão ali, sendo canais. É um tipo de pessoas que eu admiro. Eu sei que eu admiro os heróis da fé, eu admiro, né, todos eles, eu admiro os grandes moveres de Deus ao além dos séculos, mas eu admiro líderes e servos de crianças, porque são pessoas que não concorrem, que não disputam os púlpitos. Aliás, dificilmente nós viemos parar nos púlpitos, mas isso não significa que nós não estamos no centro da vontade do Senhor. São pessoas que dizem como Paulo: em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, conquanto que eu cumpra a minha carreira, que eu obedeça ao ministério de anunciar a graça do Senhor na minha geração. Já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu agora vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que a si mesmo se entregou por amor de mim. Esses somos nós, pela graça de Deus, não temos mérito nenhum. Ele nos escolheu. Ele nos escolheu. E Ele nos levantou. E Ele nos constituiu profetas para falar da parte de Deus, para ensinar as crianças a discernir e a ouvir a voz de Deus e a colocar em Deus a sua confiança. Então, esse é Penina. E Penina gera inimizade. E nós sabemos que a inimizade é algo que atrapalha o mover de Deus, porque gera competição, queridos. Igreja não é lugar de competição. Igreja é lugar de união.
Amém? Um tem o dom, o outro tem a palavra, o outro tem o louvor, e todos estão edificando, e todos estamos cooperando. Para quê? Edificar a igreja, estabelecer o reino de Deus aqui na terra. E o último tipo de pessoas que eu vou mencionar aqui, que resistem ao mover de Deus, é uma liderança sem discernimento espiritual. Alguém que não percebe o curso das águas. Alguém que não identifica onde que Deus está se movendo. Olha o que diz a palavra do Senhor em Samuel 3:1. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Só que a palavra do Senhor diz, meus queridos, que nos últimos dias, está lá em Joel, está profetizado, nos últimos dias os jovens teriam visões, os velhos teriam sonhos, todos seriam cheios do Espírito, os nossos filhos e as nossas filhas profetizarão, os nossos velhos terão sonhos. Isso é promessa do Senhor, você crê? Eu já estou caminhando para a terceira idade, você sabe? Naturalmente falando, a terceira idade não é uma idade em que nós sonhamos muito. Sonhos, aspirações, ideais. Mas pelo Espírito nós sonhamos. Eu sonho em ver os filhos e os filhos dos meus filhos servindo ao Senhor com amor, com paixão, com fervor. Amém? Então esse aqui, quem são esses? Uma liderança sem discernimento. Os que julgam pela aparência. São pessoas que confundem aquilo que é natural do que é espiritual. Não conseguem perceber. Não possuem critério para constituir líderes. Sabe o que diz 1 Samuel 2,17? Falta de discernimento para constituir líderes. Por quê? Porque ele permitia líderes ocupar as posições de destaque no ministério, pessoas sem caráter. Eli não conseguiu gerar temor, reverência nos seus próprios filhos. E infelizmente ele gerou filhos naturais indiferentes a Deus, e às coisas de Deus, mesmo ele sendo uma linhagem de sacerdotes, e o sacerdócio naquela época era passado de pai para filho, e hoje é passado de pai para filho espiritual, e não apenas natural. Gerou Finéias, Ofni, filhos indiferentes a Deus. Os filhos de Eli não tinham coração para Deus, não tinham um bom testemunho, não tinham caráter, e suas práticas eram mundanas e pecaminosas. Fala assim comigo: os conformados, os críticos e os sem discernimento espiritual. Muito bem, agora nós vamos falar como Ana reagiu, como Ana lidou com esses 3 tipos de pessoas. Primeiro tipo de pessoas, conformados. O que você quer mais, Ana? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Eu te dou porção dobrada. Eu sou muito melhor do que os sonhos seus, do que os propósitos de Deus para a sua vida. Ele não falou isso verbalmente, mas ele falou com as atitudes. Olha o que diz a palavra do Senhor em 1 Samuel 1, 8, 10. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber, estando ali o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito. Chorou muito. Ana, diante desse conformismo, ela respondeu com clamor, ela respondeu com lágrimas, ela respondeu com intensidade. Ela preferiu colocar os olhos no desejo, preferiu colocar os olhos na promessa, do que olhar o natural, do que se conformar, do que se contentar. Nós estamos sempre alegres, mas nunca satisfeitos, porque Deus tem mais para nós. Você tem fome? Você tem sede? Bem-aventurados os que têm fome e sede, porque serão fartos, porque serão saciados. Amém? Então Deus planta um sonho no nosso coração, e esse sonho gera o quê? Clamor. Eu tenho um sonho de ver escolas cristãs espalhadas por toda essa nação, para livrar as nossas crianças e os nossos jovens de uma doutrinação, de uma ideologia tóxica que causa dano
algo que causa dano aos nossos filhos, algo que causa dano psicológico, dano emocional, dano afetivo nos nossos filhos. Qual foi a resposta? Agora vamos falar sobre o outro tipo de resposta. Como Ana lidou com os críticos. Aqueles que murmuram, aqueles que apontam erros, aqueles que apontam falhas, aqueles que apontam para a sua fraqueza e não apontam para a sua força. Fez um voto, vamos lá ler 1 Samuel 1, do 8 ao 10. A resposta de Ana diante da crítica. E fez um voto, Ana fez um voto. E disse: Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. A resposta de Ana diante da crítica foi a entrega. Deus nos chama para gerar filhos, amém? Deus nos chama para gerar filhos naturais. Deus nos chama para gerar filhos espirituais. Deus nos chama para gerar um mover. E Deus nos chama para zelar para que esse mover não se perca. Para que essa unção que foi gerada, fruto de clamor, fruto de um desejo, que ela não se perca. Eu tenho sonho de ver irmãs pedagogas espalhadas por qualquer escola pública ou privada dessa nação, pessoas que têm a vida, pessoas que têm o espírito e pessoas que são capazes de olhar para uma criança e enxergar nela todo o valor, todo o tesouro que é. E através deste olhar, ela exercer a sua profissão com temor e tremor. Então, qual que é o alvo da crítica? É te parar. Toda crítica tem o alvo de te parar. Critica para te esgotar. Critica para te estressar. Critica para te secar. Mas deixa eu te falar uma coisa. Tire os olhos da crítica. Responda à crítica com a entrega. Eu me entrego voluntariamente. Eu não dou o meu melhor. Eu faço como Ana, eu entrego tudo. Não é fácil entregar. Eu tenho 2 filhos. Quando meu filho mais velho abandonou um curso que ele tinha passado, entre os 20 primeiros da Universidade Federal de todo o estado de Goiás, ele abandonou porque ele estava fazendo um seminário pastoral, um seminário interno, uma turma especial. Eu quase morri porque eu sou educadora. Todo mundo lá em casa tem 2, 3 diplomas. Todo mundo lá em casa tem especialização. Eu estava fazendo mestrado e meu filho abandonando a faculdade. Aí o Espírito Santo, tão educado, tão sublime, não veio com raio, não veio com gritos, mas veio no cicio suave, veio na brisa mansa e falou: você entregou. Eu falei: parece que eu estou surda. Hoje na oficina eu vou usar umas orelhas desse tamanho. Você entregou. Eu falei: mas parece que eu queria ficar só mais um pouquinho com ele. Deixa só mais um pouquinho comigo, Senhor. Você entregou. E sabe o que acontece? Sabe o que aconteceu, Priscila e Flávia, com a minha entrega? Deus recebeu. Deus recebeu os meus filhos. E fez deles, e está fazendo deles o que Ele quer. Então, a entrega tem um preço, mas também a entrega tem uma glória. Há uma glória reservada para aqueles que entregam. Porque a glória é do Senhor. Hoje foi cantada aqui, toda honra e toda glória é dada ao Senhor. Entrega nas mãos de Deus. Descansa nele, confia nele e o mais Ele fará. Porque essa palavra que foi plantada nele desde a infância não volta vazia. Ele fala até hoje. Ele foi um kids lá da nossa igreja. Hoje é um pastor de uma grande igreja. E ele fala que todas as vezes que ele tinha que memorizar um versículo para pular, ele chamava de cama elástica, hoje a gente chama de pula-pula. Ele lembrava de todos eles. Ele falou: olha, mãe, continua com o ministério. Porque aquelas palavras entraram no meu coração e fizeram morada. Ele lembra de cada versículo que ele memorizou. Aquilo entrou dentro dele, Tia Mara. Aquilo fez nele morada e explodiu dentro dele um desejo incontrolável de servir a Deus. A ponto dele virar para mim e falar: mãe, eu não presto para mais nada.
Eu não presto para o mundo. Eu sou estragado. Eu não presto para outra coisa. É Deus que vai me suprir. E Deus começando a me lembrar das palavras que eu ensinei para as crianças. A porção do sacerdote, os levitas, era o próprio Deus. Era o próprio Senhor. Nós não temos que preocupar com as coisas do mundo. Nem as coisas que há no mundo. Porque o nosso coração é para o Senhor, e é de lá, e é dele, que vem o nosso sustento, que vem a nossa força, que vem a nossa saúde. A resposta agora de Ana, diante da cegueira espiritual, diante de pessoas sem discernimento, e disse: até quando você vai ficar embriagada? Vê se para de beber. Senhor, fala assim comigo: Senhor. Respondeu ela: eu não sou bêbada, não bebi nem vinho, nem cerveja, estou desesperada. E estava orando, contando a minha aflição ao Senhor. Não pense que sou mulher sem moral. Eu estava orando daquele jeito, porque eu sou infeliz e sofredora. A resposta de Ana, diante da cegueira, foi com submissão. Nós não temos que ser arrogantes, nós não temos que ser autoritárias, nós não temos que ninguém, porque não quer seguir o nosso ministério, seja de louvor, seja de crianças, seja de jovens, seja de mulheres. Nós somos o que somos. Cada um contribua com o que tiver proposto, não só na oferta. Contribua com o que Deus te chamou para fazer. Nós estamos todos edificando. Você sabe o que nós estamos fazendo? Lá na nossa igreja nós separamos as redes. Gente, está atrapalhando muito eu andar para lá e para cá na hora de transmitir. Eu preciso que vocês me dêem um feedback. Porque eu sou meio assim livre, né? Nós temos rede de crianças, rede de adolescentes, rede de jovens e rede de adultos. Mas eu tenho um segredo para contar para você. Amanhã, minha palavra de domingo, não perca. Os 4 segredos mais escondidos. Muito bem guardados. Mas eu vou revelar aqui. Eu vou revelar um por um. E o primeiro dele está no Salmo 78, acredita? E o Senhor me deu o Salmo 78 assim. Que sabe quando você olha para a letra e ela cresce? Brilhou. O primeiro segredo. Mas deixa para amanhã o segredo. Se você for curiosa, aguenta até amanhã. Então, vou contar um segredo aqui. Sabe o que está tudo quanto é rede está fazendo? Discípulo. Está todo mundo fazendo discípulo. Então, assim, ninguém está preocupado com o ministério um do outro. Está todo mundo fazendo discípulo para Cristo. Nós, as pastoras de crianças, estamos fazendo discípulo para Cristo desde a infância. Os outros estão fazendo discípulo para Cristo no meio dos jovens. Os outros no meio dos adultos. Porque não chamamos rede de casais, porque tem pessoas divorciadas, tem pessoas viúvas, tem pessoas que nunca casaram, mas já são adultas. A igreja é para todos, amém, irmãos? Quem tem sede, vem e beba. Quem tem fome, vem e coma do pão da vida, é de graça. Mas teve preço, e preço caro, custou o Filho de Deus. Mas para nós é oferecido de graça. A resposta de Ana diante da cegueira: submissão. Ela se submeteu. Nós temos que aprender a reconhecer a autoridade espiritual que foi constituída sobre nós, porque esse é o caminho de Deus fazer. Deus tem um caminho, Deus tem uma maneira de fazer as coisas, e nós temos que fazer as coisas certas da maneira certa, e a maneira certa é a maneira de Deus. Você sabe o que é sabedoria? É fazer a coisa certa na hora certa. Espírito de sabedoria, espírito de inteligência, de entendimento, espírito de conselho e de fortaleza. É o que diz a palavra. Deixa eu te falar. Para gerar Samuel, Ana teve que responder nos testes. Para gerar Samuel, é necessário dar a resposta certa. E a resposta certa é simplesmente: quanto tempo eu tenho? Eu preciso saber. Ainda? Glória a Jesus Cristo? Tá, não, eu não vou nem chegar lá. Queridos e queridas, vamos falar rapidinho agora aqui os 5 princípios. Muito simples.
Professor ama, né? É 5, é 4, é 3, é ponto 1, separa tudo no slide. Uma estrofe por slide, tudo, né? É uma coisa, né? É da profissão. A letra é maior, é uma estrofe, só comigo. É uma estrofe por slides, é ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5, versículo do ponto 1, versículo do ponto 2, versículo... O que está para fazer? A nossa mente é desse jeito, ela foi programada. Amém? Porque nós precisamos programar as mentes com a palavra e com o Espírito. Amém? 5 princípios para gerar Samuel. O primeiro deles, nós estamos vendo aqui, é no modelo de Ana, eu não estou inventando não. Alô? Hello? Nós estamos aqui colocando os princípios da vida de Ana. Vamos ver como é que foi com Ana. Primeira coisa, esse princípio para gerar Samuel. O que significa gerar Samuel? Gerar um mover. Foi a partir de Samuel que houve uma dispensação de... Meu Deus do céu, o que eu fiz aqui? Eu fiz alguma coisa errada. Profetas. Começou com Samuel. Hoje eu citei outros profetas aqui. Citei o profeta Joel. Nós vamos citar também o profeta Isaías. A primeira coisa que aconteceu foi uma indignação. Você sabe que indignação é uma pista? Algumas coisas precisam despertar em você uma indignação que te leva até Deus. Pastor, eu já tenho Deus. Pois é, mas só que Deus tem mais. Deus tem mais. Deixa eu te falar, a fonte é inesgotável. Amém? Tem muita coisa para nós. Pede, recebe. Pedi e dar-se-vos-á. Quem pede, recebe. Então, o que nós temos que pedir? Nós temos que pedir, queremos mais do Senhor. Agora, pastora, o que eu vou pedir? A indignação é uma pista. A indignação é uma pista. O que te indigna? O que mexe com você? Tem coisas que mexem conosco. Eu não suporto ver alguém judiar de criança. É uma coisa assim que me agride frontalmente. Violência, agressividade, manipulação, abuso. É uma coisa assim que meu Deus, eu não suporto. Alô? Eu não suporto ver. E depois que eu tive minhas netas, eu não aguento ver essas imagens. Elas me causam repulsa. Então a minha indignação é clamar pelas crianças. No dia da minha ordenação, Deus enviou uma pastora muito querida que andou comigo que eu andei com ela muitos anos, é a pastora Gabriela. Ela hoje é diretora da escola de Swindle. Mas na época a gente nem sabia que a gente ia mexer com escola cristã. Foi quando a gente aprendeu a fazer os encontros com as crianças. E ela veio de lá de Curitiba, eles eram pastores da igreja e de toda a supervisão do estado do Paraná. E ela foi lá no dia da minha ordenação, ela me entregou um versículo. Aquilo queimou no meu coração. E ela me entregou: abre a boca a favor do mudo. Abra a boca a favor do pobre, do necessitado e daqueles que não têm voz. Está lá em Provérbios. Acho que é 31, 6, uma coisa assim. Então, abrir a boca a favor do mudo. Você sabe o que é abrir a boca a favor do mudo? É daquele que não consegue falar. Ou por acaso, daquele que a voz não é ouvida. Você sabe por que eu gosto de clamar pelas crianças e ensiná-las a respeito de clamar a Deus? Eu falo, você tem acesso ao Senhor. E durante muitos anos, no encontro com Deus, eu orava com as crianças, eu pregava o evangelho para elas, e muitas vezes eu as via entristecidas, tímidas, acuadas, assustadas, assombradas, sofridas, martirizadas. Muitas vezes eu lidei com crianças que eram completamente abusadas pelos membros das suas próprias famílias. Padrastos. Eu me lembro de uma em especial, de um encontro. Um menino que ele chorava muito, ele era muito magrinho. E ele tinha algumas enfermidades, umas feridinhas no corpo, na pele. E eu falava, Senhor, traga luz, para que eu possa perceber como tocar o coração desse menino. E ele começou a se abrir comigo. E quando foi chegando perto de ir embora, eu lembro direitinho que o encontro custava R$28. E quando foi chegando a hora de ir embora, ele virou para mim e falou assim: se eu pagar mais 28, eu posso ficar mais 3 dias aqui? Ele falou, não, porque eu vendo, nem lembro o que ele vendia. Ele falou, não, eu vou juntar, eu vou pagar mais 28. Porque eu quero ficar mais 3 dias aqui. Eu falei, por que você quer ficar mais 3 dias aqui? Ele falou, não quero voltar para casa.
E aí, quando foi chegando perto da hora de ir embora, acredite, ele foi chegando perto de mim, eu percebi que ele estava com febre. Febre muito alta. E eu segurava ele, abraçava ele, e ele começava a tremer. Eu não quero ir embora para minha casa, não quero ir embora. Aí eu percebi na hora, né? Tinha alguma coisa errada. Eu falei, deixa eu só te falar uma coisa. Você vai embora desse encontro. Eu e toda essa equipe aqui que cuidou de você vai deixar você, mas tem alguém que não te deixa. Tem alguém que vai estar com você até o último dia da sua vida. E esse alguém foi alguém que você recebeu. E deixa eu te falar, quando você passou por aquela cruz, tudo se fez novo na sua vida. Tudo que fizeram com você e tudo que você fez com outras pessoas ficou antes da cruz. Hoje você tem uma nova vida. Você saiu das trevas. Ele não entendia, você foi transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Mas você saiu daquele lugar e deixa eu te falar, eu vou te ensinar a orar. E quando você abriu, sabia que Deus ouve oração de criança? Ele ficou assim. Tipo assim, na cabeça dele, Deus só ouve oração de adulto, né? E eu falei para ele todas as vezes que o seu padrasto chegar em casa, como você está contando, bêbado, já fazendo barulho, chutando lata lá fora, querendo virar tudo, você vai entrar para dentro do banheiro e vai falar baixinho, porque Deus não é surdo. Você vai falar, eu agora pertenço a Jesus Cristo de Nazaré. Portanto, eu proíbo o inimigo de usar pessoas para me atingir. Eu pertenço ao Senhor Jesus. Meu corpo, minha alma e meu espírito é do Senhor Jesus. E você vai orar baixinho. E você vai proibir o maligno de tocar na sua vida. Sabe por quê? Porque Cristo Jesus se manifestou para destruir essas obras malignas. Posso ouvir um amém? E eu vou te contar uma coisa. Ele hoje é um jovem, é um discipulador, está na igreja videira do Portal, cheio do Espírito. E sabe o que aconteceu com ele? Nunca mais Satanás usou pessoas para manipular, abusar ou agredir fisicamente ele. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo entrou dentro dele, porque ele nasceu de novo, porque ele aprendeu a orar, porque ele abriu a sua boca e ele aprendeu sobre a autoridade espiritual que está acima da autoridade natural. Então, essa indignação, Deus começa a nos inquietar quando algo tira a nossa paz e começa a gerar em nós uma indignação santa. Você é uma ameaça para o diabo na hora que você decide orar como Ana orou. Chega de autopiedade, chega de autocomiseração, chega de autopreservação. A obra é do Senhor, você não tem que fazer nada, você tem que crer e se dispor. Amém? Mas nós temos que cooperar com Deus, porque os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele a deu aos filhos dos homens para que vá, para que conquiste, para que domine, para que governe sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Deus nos deu autoridade no nome de Jesus, porque o nome de Jesus é o nome que está acima de todo nome. Nos céus, na terra e embaixo da terra. Então Ana orou, Ana clamou. E com que Deus se indigna? Porque eu me indigno com ver aquela agressividade. Eu tenho outras indignações também. Eu não suporto ver um irmão colocar um contra o outro. Sabia que tem coisas que Deus abomina? Deus ama os pacificadores, mas Deus odeia quem promove divisões e dissensões entre os irmãos. Não, nós estamos aqui para usar a nossa boca para edificar, para construir. Eu sei com que Deus fica indignado. Deus fica indignado com as obras do diabo. Fala assim comigo: indignação, desejo genuíno. Os sonhos começam com um simples desejo que se torna mais tarde uma santa obsessão. Este é o ponto ao qual Deus quer nos levar, porque é aí que decidimos pagar o preço por aquilo que Ele quer nos dar. Você sabe que o mover de Deus na igreja é algo que precisa ser desejado pela igreja? Nós temos que desejar o mover de Deus, nós temos que desejar ver a mão poderosa do Senhor agindo, destruindo o império das trevas, liberando vida, liberando cura, porque a salvação no grego é uma palavra, sozo. É porque o grego é uma língua mais rica. Nossa palavra, às vezes, nós temos a mesma palavra para significar conceitos mais amplos. Então, sozo é um pacote. Fala um combo. Combo a gente gosta, né? Dá aí um combo.
Vem um suco, vem uma batata, se vier um docinho também tá bom, né? Um donut. Para fechar assim, chave de ouro. O combo significa libertação, salvação, perfeição, preservação, cura. Tudo isso está no pacote da salvação que Cristo Jesus fez por mim e por você. Então, esse é um desejo genuíno. Aquilo que está queimando no seu coração, insiste, ora, não desiste, persevera. Clamor. Deus se move através do nosso clamor. Ana é um exemplo de alguém que entregou? Sim, mas ela entregou por quê? Porque tinha valor para ela. Porque ela desejou. Ela era indignada de não ter filho. Ao invés dela combater e rebater a crítica, que é a Penina, olha o tanto de filho que eu tenho. E passar, ela poderia ter batido boca, ela poderia ter falado, devolvido mal com mal, né? Mas ele me ama, ele me dá a porção dobrada, eu que estou no coração dele. Criança faz isso, né? Mas Deus nos chamou para a maturidade nesses dias. Deus nos chamou para o crescimento espiritual. Por isso que nós não vamos devolver com a mesma moeda. Nós vamos pagar o mal com o bem. E nós vamos canalizar a nossa pressão para o Senhor. Na hora que você canaliza a sua pressão para Deus, ela se transforma em poder. Poder de Deus. Poder do alto. Deus se move através do nosso clamor. Muitos não veem os frutos do seu ministério porque não perseveram. Deixa eu te falar, evangelho é perseverança, ministério é perseverança, não desista. Foi algo que não começou em nós, nem tampouco nós temos o poder de parar. Graças a Deus, porque se o homem tivesse poder de parar, ele parava. Mas não começou em nós. A obra do Senhor é por meio dele. Nasceu nele e é para ele. O que Deus começou com Ana só veio a se manifestar na vida adulta de Samuel. Então ela atravessou aquilo tudo, aquelas resistências, mas ela não desistiu. E ela entregou completamente. Fala assim comigo: indignação, desejo genuíno, clamor, entrega. Entrega genuína é feita com lágrimas. A Bíblia diz que primeiro Ana chorou. Lembra? Que o marido falou: você não está comendo. O sacerdote Eli chegou lá no santuário, sentou lá e perguntou. E Ana só chorava, mas ela não só derramava lágrimas, ela chorava abundantemente, porque aquilo já estava consumindo o coração dela. Deixa Deus tomar seu coração. E através da oração, porque a oração é a chama que mantém a oração é, na verdade, o combustível, né? Que mantém acesa a chama do Espírito. Fala assim comigo: a oração é o combustível que mantém aceso a chama do Espírito. Então a entrega exige que você coloque no altar tudo que você tem. É preciso ter fé para entregar. E fé para permanecer crendo, pois os testes virão. Mas deixa eu te falar uma coisa, Deus é bom. Fala: Deus é bom. Deus, ele pede algumas coisas só para dar uma sondadinha no nosso coração. Só que ele devolve porção dobrada. Hoje eu tenho um filho próximo de mim, que me ama. Ontem eu estava mostrando as mensagens para Ana Cláudia, pastora Ana Cláudia. Meus filhos mandam mensagem para mim todos os dias. Eles são casados. Me chamam de mamãezinha. Mamãe, eu te amo. Mamãe, você é a melhor do mundo. Mamãe, você vai viajar. Você vai pregar. Você é uma pregadora linda. Mamãe, Deus vai te usar. Mamãe, você é canal de Deus. Mamãe, eu te amo. Mamãe, eu vou ficar com você. Eu quero férias. Eles querem viajar comigo e com o meu marido. Porque Deus devolve porção dobrada. Deus não tira nada de ninguém. Deus dá. O diabo toma. Deus restitui em dobro. Fala amém. Esse é o nosso Deus. A entrega exige você colocar no altar. Mas eu tenho mais um segredinho. Hoje eu estou boa para contar segredo. Eu tenho mais um segredo para você. Talvez você ache assim: eu vou queimar minhas carroças para trás. E vou pegar os meus dons e a minha profissão. E vou queimar no altar como sacrifício. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Jesus é o sacrifício perfeito.
Ele já se entregou de uma vez por todas. Não precisa mais de você ficar oferecendo sacrifício. Mas se por acaso você estiver com receio de fazer a entrega do seu Samuel, do seu Isaac, a entrega da sua profissão, a entrega de qualquer coisa, que porventura você sentir que esse desejo genuíno está te consumindo, sabe o que Deus vai fazer com você? Você vai pôr, eu vou jogar para o Senhor. Só que sabe o que vai acontecer? Vai para cima. Não vai queimar e acabar. Eu lembro quando eu entreguei a minha profissão. Eu lembro quando eu entreguei o meu trabalho. Eu trabalhava numa universidade. Eu entrei no almoxarifado. Depois eu fui para a secretaria acadêmica. Depois eu fui para a coordenação administrativa de um polo de projetos especiais da universidade do nosso estado, onde tinha 5 ou 6 cursos naquele polo que eu estava. E eu me tornei diretora. Aleluia mesmo. Só que um dia eu fui lá com um político tal, porque a gente tinha um curso de gestão pública. Nós tínhamos cursos regulares, cursos de licenciaturas e nós tínhamos cursos sequenciais. Gestão disso, gestão daquilo. Nesse curso sequencial eu levei um pastor da Assembleia, lá no Pastor Luiz, a gente ia coordenar alguns projetos, e eu estou subindo a escadinha lá, da sala da minha pastora Márcia. Tique, 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 com o povo. Nem que eu estou subindo assim para mim, aquele olhar dela, não precisa falar nada. Ela falou assim: Valéria, onde você está? Me deu até um trem assim, falei assim: gente, como que eu estou? Onde que eu estou? Estou aqui, né? Ela falou: onde você está? O seu lugar de desgastar é aqui. Perdi a fome, eu não jejuei. Eu fui embora. E aquelas palavras ecoaram no meu coração. Porque ela é uma mulher que ora. Ela não joga a palavra fora. O que ela fala pelo Espírito. E eu fui para casa e comecei a orar, orar, orar. E eu pedi conta da universidade. E vim me desgastar para o reino. Só que aí, eu pensei que eu tinha jogado fora. Não é jogado fora. Que eu tinha entregue para queimar no altar. Só que sabe o que Deus está fazendo comigo? Me dando um monte de escolas. E nós, como igreja videira, vamos ter uma universidade. Oi? Mas você acha que eu sabia disso naquele dia? Nunca. Quando me chamaram para ir trabalhar na escola como secretária, eu lembro direitinho, a pastora Osirene, que inclusive pastoreou aqui muitos anos a igreja videira de Tatuapé, que hoje está na Bélgica, foi a primeira diretora da escola videira de Goiânia. Quando ela foi embora, eu falei: Jesus poderoso, quem vai ser a diretora dessa escola? E comecei a orar. Uma professora, que também era pastora, esposo de pastor, virou para mim e falou assim: eu falei para o pastor Aloísio que você seria uma ótima opção. E eu falei: eu te proíbo. Eu falei: eu sou pastor, eu estou lá à frente de uma igreja com meu esposo, cuidamos de não sei quantas igrejas, e fui pondo todas as justificativas para ela. Quem que virou a diretora da escola videira? Irmãs, mas teve muita oração. Eu ficava caladinha, mas todo mês eu falava assim: esse é meu último mês aqui nessa escola, nessa direção. Pressões, resistências, críticas. Pessoas chegavam para mim e falavam assim: nossa, achei que você estava indo tão bem na igreja, coitada, né? Agora você veio para cá. Tipo assim, você desceu de posto. Eu desconfio um pastor que tem um rebanho vigoroso, vibrante, apaixonado, diário, como eu tenho hoje. Eu pastorei um rebanho de crianças, eu pastorei um rebanho de professoras, eu pastorei um rebanho de funcionários, e agora eu pastorei um rebanho de escolas, no plural. Mas eu não sabia disso naquela hora, mas havia um desejo genuíno de usar a educação como ferramenta para gerar discípulo para Cristo. E Deus vai nos dar um sistema educacional descomprometido, isento de toda toxicidade, de toda malignidade, de todo comprometimento com as trevas. Chega de humanismo, é hora de centralizar Cristo, é a centralidade de Cristo, é a centralidade da palavra no currículo escolar. E eu já estou falando de escola, vamos voltar aqui, legalidade para gerar. Eu entreguei, Deus devolveu. Muito mais. Sabe o que acontece? É que quando você semeia, você nunca colhe o tanto que você semeia. Legalidade para gerar. Fala assim comigo: indignação, desejo genuíno, clamor, entrega e legalidade para gerar. E eu estou já praticamente concluindo.
Legalidade para gerar. Ana só recebeu o que Deus tinha para ela depois que Eli liberou uma palavra. Eli liberou uma palavra para Ana. Por isso, nós não vamos tentar gerar o mover de Deus sozinhos. Lembra que eu falei que não começou em nós? Tampouco. É feito só conosco. Não tente gerar o mover de Deus sozinho. Aprenda a se submeter diante daqueles que Deus nos constituiu, que Deus constituiu sobre nós autoridade espiritual. Tudo que Deus faz, Ele tem uma maneira, um caminho, né? Ele estabeleceu como autoridade espiritual na nossa vida. Esse é o caminho, esse é o canal, né? A unção, ela vem pelo cabeça. E ela desce pela barba, e ela vai até na orla das vestes. Esse é o caminho que Deus escolheu. Deus começa com a cabeça. Deus não começa com a mão. Deus não começa com o pé. Começa de cima e vai escorrendo. E você entra debaixo daquilo. E você entra debaixo daquela bênção. Você entra debaixo daquela unção. E aí você tem legalidade. E aí você tem de fato portas abertas diante de mim e de você, através da autoridade espiritual que Deus constituiu sobre a nossa vida. Você sabe o que o diabo teme? O diabo teme entrega. O diabo teme oração. E o diabo teme submissão. Você não enfrenta o império das trevas com grito. Você não enfrenta o império das trevas com as armas naturais. Você enfrenta o império das trevas com as armas espirituais. Uma liderança espiritual é uma liderança disposta ao sacrifício? Sim. Disposta à entrega? Sim. Mas disposta a abrir mão. Abrir mão da razão, abrir mão da justiça própria, abrir mão da posição, sair de cena. E é Deus que te constitui. E é Deus que te levanta. E é Deus que te estabelece. E é Deus que te coloca onde Ele quer, do jeito que Ele quer, para fazer o que Ele quer. Então não tente gerar o mover de Deus sozinha. Deixa eu só te falar uma coisa. Na obra de Deus não existe originalidade. Eu não sou original porque tudo começou em Deus. Quem que é original aqui? Só o Criador. Não tem como eu começar. Tem que começar em Deus, tem que começar em oração, tem que começar em submissão. Deus age através da igreja. Fala, Deus age através da igreja. Para gerar o mover, Deus precisou usar tanto Eli como Ana. A gente pode ter uma música aqui no final para eu orar? Cadê as minhas queridas? Podemos, Nayara? Que voz linda. Para gerar o mover de Deus, Deus precisou usar Ana? Sim, Ana orou, Ana se desgastou, Ana sofreu, Ana derramou lágrimas, indignada, porque ela não gerava. Mas também Deus usou Eli, porque você sabe que foi na hora que Eli, vou até ler aqui, o que aconteceu? Na hora que Eli liberou a palavra sobre a vida dela, olha o que ele falou. Então lhe respondeu Eli, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela, acha a tua serva mercê diante do Senhor. A mulher foi, comeu, seu semblante já não era triste, ela reanimou no Senhor, e na força do poder dele. E aí continua, né? Aí vai nascer Samuel, é quando ela consagra. Levantaram-se de madrugada, depois que ela recebeu a palavra do sacerdote, ela foi embora, porque eles foram para lá para oferecer o sacrifício uma vez no ano, lembra? Voltaram para sua casa, a Ramá. Elcana coabitou com Ana, sua mulher. E lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu. E passado o devido tempo, teve um filho, a que lhe chamou Samuel, pois dizia, do Senhor eu pedi. E aí aconteceu que eles foram lá, né, pro sacerdote de novo, lá para sacrificar. Agora já tinha mais um filho para sacrificar por ele, né? Nós devolvemos, eles foram lá. E Ana disse, meu senhor, tão certo como vive. Ela contando para Eli que agora ela tinha uma surpresinha.
e disse: ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que esteve contigo, orando ao Senhor, pois por este menino orava eu. O Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago devolvido ao Senhor, por todos os dias que ele viver, pois do Senhor o pedi. E ali eles adoraram o Senhor. E eles adoraram tanto, posso ter a música aqui? E eles adoraram tanto. Será que acabou? Acabou. E eles adoraram tanto que Deus deu um cântico para Ana. Deus deu um cântico para Ana. Eu queria que você ficasse de pé e fechasse os seus olhos. Ana, Deus deu um cântico para Ana. Então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, e a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Aleluia. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofreram mais fome. Até a estéril tem 7 filhos. Orebalamas, orebalamachokerabalamás. Senhor, obrigada pela tua palavra. Senhor, obrigada pelo teu amor. Senhor, obrigada pelo teu Filho Jesus Cristo. Senhor, obrigada pelo exemplo. Obrigada por essa mulher que nos ensina a canalizar para o Senhor o nosso desejo genuíno, a nossa indignação, o nosso clamor, a nossa entrega, a nossa submissão. E também o Senhor nos dá legalidade para gerar do natural e para gerar do espiritual. Seja o Senhor conosco. Senhor, entrega sonhos aqui nessa manhã. O Senhor está te entregando sonhos. O Senhor está alimentando sonhos que você achou que já havia passado. Mas na verdade, quando aquilo não passa, significa que é um sonho de Deus e não uma fantasia humana. Se você sonhou com frutos, se você sonhou com ministério de servir, seja em que ministério for na igreja, Deus quer alimentar os seus sonhos e reavivá-los. E não impedir, não restringir, não limitar, não engessar aquilo que Deus quer fazer através de você.